Saudações, soldados do oitavo círculo, tudo bem com vocês? Aqui é o André Luiz e sejam bem-vindos ao canal oficial do Spawn Brasil. Bom, continuando essa sequência de vídeos que eu estou fazendo mostrando os encadernados de Spawn, eu estou mostrando aqui para vocês Curse of Spawn, né? Que esse encadernado aqui, que ele é um mini tijolo com papel jornal preto e branco, tá? Ele é muito mais leve do que o outro encadernado que eu mostrei no outro vídeo, que vocês já viram que é do Compendium, né? Ele compila aqui as edições 1 a 8, 12 a 16, 20 a 29. Ou seja, ele não tem as edições da Angela e do Tony Twist, justamente por questões de direitos autorais. E essa história aí, eu vou deixar linkado aí embaixo. Vocês podem ler e se informar sobre essas questões jurídicas aí que o McFarlane passou. Essa edição aqui, como vocês estão vendo aqui, ela é totalmente preta e branca. O que eles fizeram... Deixa eu colocar mais pra cá. O que eles fizeram, para quem sabe editar imagens, né? Eles mexeram com brilho, contraste, matiz, saturação, essas questões de níveis, né? Da imagem, para transformar ela em preto e branco. Diferente. Ó, aí termina uma edição. Aí tem a capa. Eles colocam aqui a indicação da numeração, aí começa de novo. Então a edição é toda assim. Diferente da edição do Compêndio, que é totalmente preta e branca, né? Só a parte do nanquim. Aqui ainda você tem alguns restígios, né, da coloração, que ficou na tonalidade preta e branca. Do Compendium você percebe que eles desligaram, né? Você tem a camada de cor, eles foram lá e retirou a camada de cor, ficou só o nanquim. Nessa daqui, provavelmente, eles não tinham esses arquivos, e aí eles só fizeram essa adaptação para ficar estilo preto e branco. E tá muito bem feito, tá? Assim, algumas partes você acaba, por ser preto e branco, você acaba não conseguindo distinguir muito bem o que está acontecendo na cena. Mas isso é em alguns momentos apenas, porque pra gente que gosta de desenho, né, você, ó, por exemplo aqui, ó, né, tá bem preto e branco mesmo, tá bem legal. A gente que gosta de desenho, é muito legal você ver a arte assim no formato preto e branco. É muito, evidencia muito mais os detalhes, né? Então estou mostrando aqui para vocês essa Maldição do Spawn. Ela é uma edição que no Brasil foi lançada pela editora Abril, né, na época, mas ela lançou apenas 12 números, ou seja, somente 12 histórias. Por exemplo, essa mesma aqui não chegou, nem algumas outras que acabei de folhear, elas não apareceram na edição brasileira. Então é um material inédito, né, vamos dizer assim, porque são histórias que... Ó que bacana essa imagem da sutura preta e branca, muito legal. São histórias que os brasileiros não leram, então só tem acesso ao material importado, ou se algum dia for lançado no Brasil, é um material que certamente... Aí ela termina dessa maneira. Aí tem propagandas aqui de outros encadernados, né? Esses encadernados, na verdade esse aqui eu tenho, né?
Mas esses aqui de Hellspawn, Sun Twitch e as outras séries eu não tenho aqui para mostrar para vocês, mas o que eu estou mostrando é tudo da minha coleção. Muito bacana, tá? Então na sequência eu já vou mostrar essa daqui, ó, que é Blood and Shadows, tá? Ela é a primeira edição anual de Spawn, tá? Ela tem um acabamento bem bacana. Essa edição aqui foi escrita por Paul Jenkins e a arte de Ashley Woods, né? Então mostrando aqui, ó, o interior da edição, né? Você tem um texto aqui de introdução escrita pelo próprio Todd McFarlane. Você tem essas artes aqui muito bacana. Então Blood and Shadows é uma história começo, meio e fim. Ela tem essa arte bem legal do Ashley Woods. Depois eu posso fazer um vídeo detalhando melhor sobre a história, né? Senão o vídeo vai ficar aqui muito longo. Na verdade, tô mostrando mais a edição em si, como que ela é, para vocês verem, né? Para as pessoas que nunca tiveram oportunidade, e até saber também se vale a pena comprar ou não. É uma história bacana. Ela lembra muito o que era feito na minissérie do Hellspawn. E como eu falei, encadernado do Hellspawn e Dark Ages, eu não tenho esses encadernados. Eu tenho elas em edições mensais, né, que a gente fala single issue. E um outro vídeo, se vocês quiserem aí, eu faço mostrando. Na sequência eu já mostro Blood and Salvation. Vamos dizer, aqui ó, Daniel Lanston, né, dá pra ver que tá escrito aqui. Vamos dizer que essa daqui seria como se fosse um segundo anual. Só não é o segundo anual porque foi lançado também em 99, assim como a outra. E essa história, ela continua o arco de história do Spawn pós-apocalíptico, que é o Daniel Lanston, que ele apareceu, né, aqui ó, ele apareceu na edição de Curse of Spawn 1, 2, 3 e 4. A edição aqui é desenhada também por Ashley Woods, uma arte muito bacana. E aqui então essa história meio que dá o desfecho pelo que foi iniciado lá na Maldição do Spawn, no Curse of Spawn. É uma história legal, também para se ter na coleção. E esse é o encadernado aí, Blood and Salvation. Falando ainda de Maldição do Spawn, né? Tem esses dois encadernados aqui, são encadernados raros, né? Esse aqui é o encadernado número 3, né? Que eles chamam de livro 3, né? Shades of Grey. Esse encadernado aqui ele reúne as histórias referente a Angela. Você pode ver que tem uma capa aqui muito bonita. Então essa é a interior aqui. Aí eles colocam a reprodução da capa assim no canto. E aí esse encadernado aqui já é colorido. Então ele reúne o que é nas edições do Curse of Spawn a 9, 10 e 11. E no Brasil saiu na 1, 2 e 3. Terminando a história, ela já inicia outra. Ó, essa aqui é o final da edição da Angela. E aí já começa outra história de Curse of Spawn, que é a edição número 29. Tá vendo lá? 29. E essa aqui, a 29, é a última história da Curse of Spawn. É uma história bacana, apresenta outra Anja, né? E a história aqui que encerra de verdade, que é o The End. Tem até escrito aqui João 3,16, né? O versículo famoso da Bíblia. Aí aqui tem as informações de quem estava no encadernado. Outro encadernado de Curse of Spawn que eu tenho. Eu acho que saíram realmente uns 4 ou 5 encadernados.
Eu acho que saíram realmente uns 4 ou 5 encadernados. Você pode ver que esse aqui é o livro 4, Lost Values, né? Esse aqui já compila as histórias da nossa colega aí, Jessica Priest. Que também, essa daqui já também saiu nas Maldição do Spawn. Depois das histórias dela, né, você pode ver que tá tudo colorido, tudo original. Depois da história dela, a gente tem uma história aqui que não saiu, que é da edição 22, que é uma história muito bacana, que apresenta uma versão do zumbi Spawn. Deixa eu trazer mais para perto aqui para vocês verem. E é a mesma coisa, aí tem o nome das pessoas que trabalhou e tal. E esse é encadernado de Curse of Spawn. E já que a gente está falando de Angela, né, a gente comentou, esse é um outro encadernado. Na verdade é o único encadernado da Angela. Não tem aqui as edições do Curse of Spawn, que na época que foi lançado não tinha, né? E o encadernado da Angela, ele tem um visual mais simples. Tem aqui uma carta do Terry Fitzgerald explicando sobre as edições. Então aqui é a capa da número 9. A número 9 não está aqui. O que está aqui dentro é a minissérie da Angela, aquela lá que são em 3 livros, né, que saiu pela editora Abril. Então é assim que é o encadernado. Só que o bacana desse encadernado da Angela é que no final da minissérie, escrita pelo Neil Gaiman, né, e teve toda aquela treta que também vocês podem ler aí no site, todas as questões aí envolvendo o Neil Gaiman e o Todd McFarlane, também tem vídeo aqui no canal. O que é legal é que essa história aqui, ela não me lembro de ter saído no Brasil, é inédito também. É uma história da Angela com o pirata Spawn pirata. Aí apresenta aqui as 2 capas. É uma história escrita pelo Bill Smith e desenhada por Brad Gorey e finalizado por Chance Wolfe e Justin Gordon. Esse cara aqui, Chance Wolfe, também finaliza bem pra caramba, assim como Danny Mick. Ó, então essa história aqui é uma história bacana também. Ela, aqui no caso a Angela, ela relembra uma história que teve com outro Spawn, que é o Spawn da época dos piratas. E tem um pin-up muito bacana. Não sei aqui quem desenhou. Opa, mexi aqui. Tem outra aqui, aquelas pose evidenciando bem aí as curvas femininas, né, moda dos anos 90. Essa aqui também, uma arte bem bonita da Angela. E eu acredito que muito dessas artes saíram na minissérie. E é isso aí, ó, acabou. Então esse é um encadernado também bem legal de se ter da Angela. Agora vamos para o outro bolo aqui. Bom, continuando aqui, essa daqui é outro encadernado que eu adoro. Quando eu li, eu falei, isso daqui daria uma ótima série de televisão. Também escrito pelo Paul Jenkins, desenhado pelo Daniel Turner aqui. O cara manda muito bem. A série Spawn the Undead é um encadernado que reúne toda a série, que são 9 edições, tá? É inédito no Brasil, não saiu. Então esse é o encadernado aqui, né? Você pode ver ali o nome da galera que participou. Dwayne Turner, falei Daniel Turner, mas é Dwayne Turner, Paul Jenkins e arte final do Chance Wolfe com Danny Mick. Galera, se vocês tiverem oportunidade de ler o Spawn Undead, é muito boa essa série aqui. É um Spawn meio
com um terror mais psicológico, né? Um terror mais pessoal assim. Ele vai meio que ele atua mais nas sombras, vamos dizer assim. Realmente ele não é nenhum tipo de, como a gente vê na série tradicional, né? Naquela época. Ele são histórias que você fica assim impactados pela carga emocional que tem. E como eu falei, é um tipo de leitura que você lê e fala, meu, isso aqui dá muito bem para se tornar um filme ou até uma série, né? Tem aí, se você gostou, por exemplo, lá de Spawn número 29, aquelas histórias que eram mais uma carga dramática, pode ter certeza que você vai gostar muito aqui de Spawn Undead, beleza? Então esse é o encadernadão. O próximo que eu vou mostrar, você consegue achar na Amazon, que é o Spawn Mata Todo Mundo, né? Uma sátira aí, você pode ver que tem bastante coisa da cultura pop. Tem o Homem de Ferro, a espada do Zelda, Mario, a manopla do Thanos lá do Destino, também isso aqui deve ser do Mario, ou pode ser aquela estrelinha da Turma da Mônica, lembra daquele filme? Tem o Pokémon, acho que muito bom saber o que eu tô falando aí da estrelinha. A espada do Thundercats, né? O Mjolnir também aqui, e o Spawn aí sentadinho. É uma historinha, isso aqui são os Third Spawn, né? Um Spawn, tipo uns ovinhos. É uma história de sátira, né? Vou mostrar aqui de trás para frente. Então aqui tem os extras aqui. Uma galeria de imagens aqui, como que ele chegou na concepção do personagem, a barriguinha dele. Ele faz uma sátira aí. Aparece o Clonus, que é o clown misturado com Thanos. E ele invade uma convenção de eventos e ele quer atenção para ele. E vamos folhear aqui. Olha lá. É bem humorado. Bem humorado. Tem uma cena aqui dentro que aparece meio que o Todd McFarlane também. Esse é o encadernado. Você consegue achar ainda para comprar na Amazon, se não me engano, se bem que eu comprei isso. Então esse aqui reúne a série completa. São 2 volumes. O Spawn Kills Everyone e o Spawn Kills Everyone's 2, dizendo que só que o 2 é brincadeira de também, né? Só que também é o número 2. É isso aí, é um encadernado bacana, bem legal, bem divertido. Na sequência eu já mostro aqui Spawn e Witchblade, que também é outro encadernado recente, que dá pra você encontrar aí, pelo menos eu comprei na Amazon na época. O desenho é muito bem desenhado pelo Brian Harblin. A história aí tem o Harblin e o Brian Hogan, né, que são 2 caras aí que sempre trabalhou com o Spawn junto com o McFarlane. Essa aqui é outra encarnação do Spawn medieval, não é a mesma da Spawn número 9, da estreia dele, não é a mesma do outro encadernado que eu já vou mostrar aqui, e não é o mesmo Spawn medieval que aparece nas histórias agora recente, depois da edição número 300 de Spawn. Também apareceu lá uma versão do Spawn medieval. Essa história aqui é muito bem desenhada. Ela aqui tem a coleção de capas aqui no final. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó.
vocês conseguem ver daí, né? Bem desenhado. E essa Witchblade também é uma outra encarnação de Witchblade, tá? Não é a mesma desse outro encadernado que eu vou mostrar daqui a pouco. O outro encadernado, então, que nós temos é o primeiro, né, que teve de Medieval Spawn com Witchblade. E eu achei engraçado aqui nesse encadernado que o bichinho que ele fala the back, ou seja, as costas do encadernado, tá? Ele tem essa imagem aqui, né? Ele compila a edição, 3 edições. Esse encadernado aqui escrito por Garth Ennis. Então, como eu falei, é outra encarnação do Spawn medieval. E na verdade ele se baseia naquela do Spawn número 9, né? E é outra Witchblade. É uma guerra de reinos aí, de dimensões. Ele acaba aparecendo na dimensão da... Ó, tem uma pin-up aqui. Esse encadernado ele já não é inédito, porque ele foi lançado pela Pandora Books. Só que ele foi lançado com o nome de Witchblade Era das Trevas, porque não podia utilizar o nome Spawn na capa, porque estava já sendo publicado pela editora Abril. Mais outra pin-up bem legal, desenhada aqui na assinatura, dá pra ver, desenhado pelo eterno Michael Turner, né? Faleceu já há um tempo. Adoro o desenho dele. Então vocês estão vendo aí, acompanhando que o cara acaba sobrevivendo no final. Tudo fica bem. A terra não é dominada. Eu achei engraçado essa imagem aqui. Parece um robô aí pré-histórico. Era das trevas. Muito bacana. É um desenho do Richard Isanove, o cara que fez aí uma minissérie com o Neil Gaiman, né? Que é a 1602. E várias outras também, do Wolverine lá, do Origins também. É um encadernado legal. É uma história bacana. Se fosse para falar qual que eu gostei mais de ler, eu gostei mais dessa história aqui, a nova, da Witchblade com Spawn medieval. Outros encadernados, agora a gente já está chegando no final do vídeo. Eu só tenho a primeira edição do Adventures of Spawn, que é uma ideia que eles tiveram de fazer em estilo desenho animado, né? Esse encadernado aqui, ele reúne as primeiras histórias. Aqui no final, aqui, ó, vocês podem ver, eles têm aqui falando alguns monstros que apareceram. Tem uma propaganda aqui, de balinha de menta chamada Necro, claro, de zoeira. Eles explicam aqui sobre as relíquias das ruínas, que tem a ver aqui com a história, de onde vem os poderes aqui. É um outro mundo de Spawn, né? Tem um pouco dos bastidores, tem uma entrevista aqui com a equipe criativa. E a história é essa: tem o Mammon, tem o Tiffany, tem o Redentor, o Cygor, Chacina, o Spawn aqui, o Al Simmons, ele é casado às forças da luz. Tem então um Omega Spawn aqui, que é um Omega Spawn totalmente diferente do Omega Spawn inimigo mais mortal do Spawn, né? O Spawn, um dos Spawns mais fortes que tem, né? Que é o Omega Spawn, que apareceu também recentemente nas histórias depois do número 300, né? No número 200 ele também aparece, em ligação com aquela minissérie Image United. Olha aí, ó, os inimigos. Então essa série aqui, o Al Simmons é casado com a Wanda, tem a Sion como filha.
É um mundo alternativo. E a forma que os poderes dele aparecem, olha aqui, ó, eles aqui. A forma que os poderes dele aparecem é através de uma pedra, que é aquelas ruínas lá. Enfim, olha lá, é bem diferente. É bem bacana também, né? Outro conceito de Spawn, como eu falei, imitando aí uma animação nos estilos dos anos 90, baseado nos traços do Bruce Timm, né? É um encadernado bem legal. Esse aqui eu já virei a capa porque é o famoso encadernado que não saiu no Brasil do Spawn, o filme, né? Tem essa capa aqui bacana, que é uma capa tirada do próprio filme. E esse é a única versão que você vai ver o Malembon já bem desenhado, bem bacana. Olha lá, Spawn, o filme. Esse encadernado é inédito, né? Escrito baseado nos roteiros do Alan McElroy, que escreveu muitas das edições do Curse of Spawn que a gente viu, mas foi adaptado pelo Ted Adams. E esse cara aqui, ó, Carlos Ganda, ele mandou muito bem nos desenhos. O roteiro é muito fiel ao filme, muito fiel. E como eu falei, aqui é a única versão que você vê uma lembonja bem feita, né? Muitas vezes adaptações de quadrinhos, elas não são muito bem feitas, né? Elas são meio corridas e às vezes elas, ó, que bacana. Muitas vezes elas não têm muito nexo com o que aconteceu no filme. Esse aqui, pelo contrário. Olha lá. Essa aqui, pelo contrário, é muito fiel ao filme. Até as falas que você tem aqui, as falas dos personagens, condiz com as mesmas falas do filme. Você colocar lado a lado a versão em inglês, claro, e ler o que está aqui no quadrinho, você vai ver que, olha lá a transformação. Ó, ele fala que ele não é o vindicador, nem o vitimizador, nem o vibrador, é o violador. Cena icônica aqui, né? É um quadrinho que poderia sim ter saído pela editora Abril, mas em defesa deles, eles disseram que, deixa eu, ó, essa aqui é uma cena muito boa, que no filme não ficou legal o visual, mas aqui no quadrinho valeu muito a pena. É um quadrinho que sim poderia ter saído pela editora Abril, mas o Mário Barroso falou que a própria Todd McFarlane Productions não mandou esse arquivo para eles entrarem em negociação. Depois tem uma galeria de capas, ó, você tem uma capa muito bem desenhada aqui no final. Tem outros dois pin-ups aqui. E a reprodução da edição número 61, né, 61, que é onde dá o pontapé inicial da história da Jessica Priest, primeira aparição dela. Então é isso, pessoal. Para encerrar aqui de vez, vou mostrar, vamos dizer, umas menções honrosas de encadernados do Spawn que nós temos por aí. Esse aqui não é do Spawn, mas por que está aqui? Porque ele aparece na história, né, do Unidos. É uma história do Savage Dragon, é um encadernado da Mythos Editora, né? É uma editora que já publicou muita coisa da Image e tem interesse também em Spawn. E aí o Spawn que aparece nessa história é o Jim Downing, não é o Al Simmons. E esse encadernado aqui, na verdade, não é bem encadernado, mas por isso que eu coloquei como menção honrosa no final. Ele é um livro. Tá escrito Livro dos Mortos, mas ele na verdade é livro mesmo, porque, ó, a história que conta aqui compila tudo que saiu do Spawn, da 1 até o número 100, em formato de história. E o bacana é que aqui ele conta até
introduzindo no meio os fatos que aconteceram em Spawn medieval, no Hellspawn, em tudo. Então vai dar 1 a 100, um encadernado, né, vamos dizer assim, é um livro muito bacana, raro também de encontrar. E é isso aí. Se você chegou até o final desse vídeo, quer dizer que você curtiu. E se você curtiu, clica por favor no botão de curtir, se inscreva no canal caso você não é inscrito ainda e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos no próximo vídeo. Até mais, soldados do 8º Círculo.